Eu venho a esta tribuna para comentar sobre um fato que aconteceu esta semana sobre o Lar dos Meninos. Depois de sair inúmeras matérias em toda a imprensa sobre a situação do Lar Santo Antônio, conhecido como Lar dos Meninos, a TV TEM fez mais uma matéria na qual me posicionei defendendo a entidade, para que fiscalizássemos, através da Câmara de Vereadores, o que está acontecendo com a entidade. Depois disso, vejo a publicação de uma carta assinada como diretoria do Lar Santo Antônio, mas que não diz quem da diretoria escreveu esta carta. Uma carta muito estranha, pois conheço muitas pessoas da diretoria e sei que são pessoas idôneas, são pessoas corretas e por isso, inclusive, que sempre ajudei o Lar Santo Antônio. Aliás, pessoas até da minha família já foram presidentes da entidade. Então, conheço bem o trabalho voluntário de muitas pessoas, a importância e o seu valor. Sendo assim, acho que não foi a diretoria como um todo quem escreveu esta carta, e sim uma pessoa de má fé, para escrever tanta besteira com termos totalmente inapropriados e distorcidos. Acredito até que seja mais uma atitude política tentando macular a minha imagem, que sempre pautei pela lisura, pela ética, pela justiça e pela transparência. Uma entidade como o Lar Santo Antônio, de mais de 60 anos, criada para acolher crianças e adolescentes carentes em situação de risco. Hoje, ela está sob intervenção. Vários órgãos de imprensa divulgaram a situação deplorável do lar, que faz com que defendamos a entidade e façamos as investigações necessárias para encontrar os motivos que levaram esta entidade a este estado. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Ourinhos fez um levantamento que durou 1 ano e foi entregue aos advogados da OAB para que se investigue o que pode estar acontecendo no local. O documento, com cerca de 200 páginas, trata de supostas agressões físicas contra as crianças e jovens, omissão de funcionários, além de má gestão de recursos públicos. O presidente da OAB de Ourinhos, pessoa que tem feito um trabalho importante na OAB, disse em uma entrevista que são fatos sérios e graves que tratam de problemas no relacionamento entre os administrados e as crianças, de uma suposta má administração, e que deverão ser analisados com muito carinho para que nenhuma injustiça seja cometida. Outras informações saíram na mídia, saíram na TV TEM, no site da Globo, em jornais aqui da cidade e jornais da região. Conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente de Ourinhos apontaram supostas irregularidades na administração de recursos e nas instalações da instituição. Além disso, internos seriam agredidos por funcionários. Depoimentos fortes chegaram ao Ministério Público Estadual. As denúncias contra a antiga administração são investigadas também pelo Ministério Público Federal. Inclusive, o bispo Dom Salvador escreveu sobre essa situação, dizendo que, aos poucos, as novas diretorias souberam derrubar a capela e, ao mesmo tempo, tirar a religião da entidade do Lar dos Meninos, o Lar Santo Antônio. Ninguém mais ensina as crianças do lar a respeitar Deus, a observar o dia do Senhor, a respeitar a vida, a respeitar a família. Aí, lemos na carta que fizemos um pronunciamento de forma inescrupulosa.
Inescrupulosa é a situação que constataram no lar, de abusos sexuais, de drogas, de má gestão do dinheiro público, que é sagrado porque é do povo. Isso é inescrupuloso, é insano, é de mau caráter, é impiedoso. Uma pessoa que faz parte de uma entidade que passa por essa conjuntura e fala nesses termos da carta, só pode ser muito empáfia. É muito soberba uma pessoa dessa. Por isso venho aqui mais uma vez defender a população, defender as pessoas de bem, os voluntários que tanto lutam por esta entidade, para que afastem essas pessoas que maculam uma das instituições mais antigas da cidade. Venho aqui para defender o Lar Santo Antônio. Fico surpreso ainda em ver que a prefeita Belks, que é assistente social e já trabalhou no Lar Santo Antônio, cuidou desta área nos últimos 8 anos e não viu a situação que estava sendo vivida por aquelas crianças e por aqueles jovens. Essa situação de chegar a esse ponto não foi de uma hora para outra. Isso aí não acontece em apenas alguns dias. Isso é de uma sequência da falta do poder público na atuação da assistência social. E a prefeita, que é assistente social, viu uma entidade como o Lar Santo Antônio se desmoronar. Inclusive, em entrevista ao jornal Novo Negocião, o diretor do Lar Santo Antônio disse o seguinte: o único dinheiro recebido pelo lar são 15 mil reais, bem abaixo do que recebe a Casa Arco-Íris, e nossos gastos são maiores que isso, e temos que dar uma contrapartida. Existe uma verba do Programa de Saúde da Família, mas que não é repassada diretamente à entidade, mas sim por um convênio entre os governos municipal e federal. Esse valor, acha justo a administração, por uma entidade tão importante, 15 mil reais, uma entidade tão grande, o seu espaço, e que não está adequada pelas leis da criança e do adolescente, que precisa dar guarita a essas crianças e esses jovens, que precisam de psicólogos, de assistentes sociais, de educadores, de pedagogos, para enfrentar essas dificuldades na vida e conseguir vencê-las. E com base em tudo isso, que continuo defendendo o Lar Santo Antônio, farei um requerimento sobre os valores gastos, os valores inclusive repassados pelo governo federal, que chegam a quase 1,5 milhão de reais. Eu quero saber quem que prestava esse serviço pela entidade, porque se tratam de recursos públicos. Os outros casos de abusos, de crianças que usavam drogas, esses já estão na polícia, já estão no Ministério Público Estadual, já estão no Ministério Público Federal. Por isso quero saber sobre os recursos públicos. Se for preciso, pedirei até uma CPI para investigarmos isso. O que nós queremos aqui é justiça, é transparência. Nós queremos ver novamente o Lar Santo Antônio sendo um exemplo de entidade, uma esperança àquelas crianças e àqueles jovens, e um orgulho para todos nós orienses. Por isso, continuem contando com este vereador. Muito obrigado.